E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu, do seu, do nosso Parabólica. Você já sabe o que vem hoje, né? Hoje é dia de contextualizar e é uma década que vocês já imaginam, né? O que vai acontecer, um estardalhaço nesse século XX, um estardalhaço no mundo. Por quê? A gente vai falar da década de 30. Nossa, muitas coisas aconteceram na década de 30, coisas lamentáveis, bem lamentáveis, mas que vocês precisam saber de fato para poder fazer o vestibular, vocês precisam fazer aí o Enem e eu vou aqui ajudar vocês. Na última década a gente falou dos loucos anos 20, a gente falou da crise de 1929, a gente falou da ascensão do jazz. Na década de 30, a gente está vivendo resquícios dessa crise, a gente está vivendo ainda aquela necessidade de alguns países entrarem em guerra novamente. Então, na década de 30, mais especificamente, a gente já começa falando aqui primeiro no mundo, depois a gente fala de Brasil. 33 é ano que o Partido Nacional Socialista, ou nazismo, chega ao poder, através da figura do chanceler Adolf Hitler, em 1933. Eu acho até interessante falar que o Partido Nacional Socialista, ou Partido Nazista, né, como a gente chama, apelida, ele chegou ao poder em 33 depois de um processo, uma sucessão de fatos, né, que foram ocorrendo, e ele foi ganhando espaço na Alemanha através do discurso antissemita, aquela coisa toda, e eles foram chegando através do parlamento. Entre a Primeira Guerra Mundial, que acabou em 1918, e 1933, a Alemanha ela era uma república, ela viveu um período de uma república, antes ela foi uma monarquia, aí depois ela viveu um período de república que a gente chama República de Weimar. Tá? E é uma república parlamentarista, que você tinha o chanceler, você tinha o presidente e você tinha o parlamento eleito democraticamente. O Partido Nazista foi ganhando cadeiras no parlamento até se tornar o maior partido, o maior representante do parlamento alemão. Tá? Mas ainda seguia dentro de uma república. É engraçado dizer isso, que o Partido Nazista chegou ao poder através da democracia da República de Weimar. E acho até interessante dizer que algumas semanas antes do Hitler assumir o poder como chanceler, dentro de um processo da República de Weimar, o parlamento alemão, né, ele pegou fogo. Ele pegou fogo ali em Berlim, o parlamento se chama Reichstag, ele pegou fogo e o Hitler observou na madrugada, né, lá em 1933, o parlamento pegando fogo, e falam para ele: Hitler, a gente vai ter que transferir o parlamento para um outro lugar enquanto a gente restaura o Reichstag. E o Hitler fala: não, para que transferir o parlamento? Eu não preciso do parlamento. E aí ele se torna um ditador. É engraçado dizer que quem botou fogo no parlamento, que foi acusado na época, foi um membro do Partido Socialista, tá? Que foi um membro opositor ao Hitler, ligado aos interesses da União Soviética, ligado aos interesses do Partido Bolchevique. Mas até hoje essa história é muito mal contada, a gente não sabe de fato se foi Hitler que mandou botar fogo botar a culpa nos comunistas, a gente não sabe, né? Fique aí, se quiser dar uma aí de detetive, você pode, fiquem tranquilos e tentar pesquisar sobre isso. Mas enfim, o nazismo chegou ao poder e eu tenho feito aqui uma série, eu não coloquei nem em playlist, mas eu vou organizar em playlist, eu deixo aqui na descrição para vocês, sobre nazismo. Os vídeos que eu tenho sobre nazismo, eu tenho feito uma série sobre a sociedade nazista, porque a sociedade nazista ela é um estudo à parte do que em relação à Segunda Guerra Mundial. Porque a Segunda Guerra Mundial ocorreu muito por conta da sociedade nazista, mas são dois estudos que são até de certa forma diferentes, que se unem lá na frente, mas são diferentes. Quando eu leciono no cursinho, gente, eu leciono, primeiro tem que explicar os conceitos de nazismo, fascismo, falo da sociedade. A Segunda Guerra vai ser como se fosse o ápice disso tudo, certo? Então, eu vou deixar aqui na descrição que a gente já falou sobre religião, já falou sobre juventude nazista, a gente já falou sobre costumes, cultura, cotidiano, e eu vou deixar aqui na descrição, sempre que eu for fazendo vídeo sobre isso, eu vou acrescentando lá nessa playlist, tá bom? Acho legal vocês assistirem, porque tá muito detalhado, tá muito bacana. Então o nazismo chega ao poder e uma das ideias do nazismo seria fazer revanche contra todos aqueles países que humilharam a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Vocês lembram do Tratado de Versalhes, que impôs severas punições à Alemanha, pagar indenizações, reduzir o exército a 100 mil soldados? Pois é. E o nazismo começou a tentar agora crescer nesse sentido, tentar fazer um estardalhaço no mundo, procurar territórios para conquistar. O ideal nazista começou a crescer. A gente vai ter em 1936
a triste Guerra Civil Espanhola, onde os nazistas influenciaram os fascistas espanhóis. Eles conseguiram, de fato, pela Guerra Civil Espanhola, colocar o Francisco Franco, que era um fascista militar da Espanha, no poder, que durou muito tempo o governo dele, inclusive. Então, a Alemanha está crescendo nesse sentido e o Hitler dizia que ele necessitava de um espaço vital, ele precisava de um crescimento alemão, um espaço vital para o que ele achava, né, o conceito dele de que seria uma raça ariana, tivesse condições de viver nesse mundo. E para isso ele precisava esmagar todas as outras etnias que eles consideravam inferiores, né? Eu já expliquei tudo isso, de fato, nesses vídeos aí, que está muito bem detalhado. E aí que, lá quando a gente chega mais ou menos em 1938, o mundo já está preocupado com Hitler. Ele chegou ao poder em 1933. Em 1938 o mundo já está preocupado com ele. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer um acordo com Inglaterra e França. O Hitler faz um acordo com a Inglaterra e França que a gente vai chamar de Tratado de Munique, em 1938. A Inglaterra e França estão com medo de que o Hitler comece a ocupar territórios no mundo, sair invadindo territórios, e querem que o Hitler pare com isso para evitar uma Segunda Guerra Mundial. E é o que o Hitler quer. Então, Inglaterra e França fazem esse tratado com Hitler, o Tratado de Munique, onde Inglaterra e França cedem, deixam Hitler ocupar um território, um pedaço do que seria hoje a República Tcheca. Naquele período a gente vai chamar aí de Tchecoslováquia, né? Que é a região dos Sudetos da Tchecoslováquia. É uma região rica em minério, então tem um interesse econômico nisso, e é uma região também que, segundo Hitler, ainda existem muitos ali arianos ou descendentes dos arianos ali, então era território que seria um espaço vital para o crescimento do arianismo, né, dos arianos alemães. Então Inglaterra e França tentaram fazer isso para ele se acalmar. Você pega esse território, tá, e você não conquista mais nada. Tá? Então tá aí, a gente deixou você dominar esse território sem reclamar, sem fazer guerra. Então já sabem, né? Inglaterra e França foram coniventes com essa invasão. Agora, quando chega em 1939, o Hitler ele já faz um outro tratado que vai ser com o Stalin da União Soviética, que é o tratado que a gente vai chamar de nazi-soviético. Ou simplesmente o nome dele seria Ribbentrop-Molotov. Tá? O que é esse tratado? O Hitler está querendo avançar mais ainda no território e ele, de fato, faz um acordo com o nazi soviético, é um acordo de não agressão entre Alemanha e União Soviética. Por que a não agressão? Não significa que eles eram amigos. Essa é uma interpretação que as pessoas fazem e fazem errada, né? De forma errada, fazem de forma equivocada, porque as pessoas só querem às vezes julgar, mas não estão percebendo a natureza do tratado. Eles nunca foram amigos. Stalin e Hitler eram inimigos mortais, eram os maiores inimigos, inclusive. O Hitler faz esse acordo com Stalin porque sabe que o Stalin é muito forte. O Exército Vermelho era um exército poderosíssimo. Diferente do exército da Rússia na Primeira Guerra Mundial, o exército do Stalin da União Soviética é muito forte, muito mais forte. Então eles fazem esse acordo de não agressão para evitar um conflito logo de cara. E de quebra eles dividem a Polônia. A Polônia está no meio entre os dois. Então eles falam, eu fico com um pedaço da Polônia, você fica com outro pedaço. Pronto. Por isso que vocês já viram em colégio, às vezes em colégio eles chamam de corredor polonês, eu já falei isso aqui em vídeo, né? É aquela brincadeira de extremo mau gosto. Em algumas regiões, aqui em Minas, eles chamam de corredor da morte. Em São Paulo, eu lembro que quando eu estudava em São Paulo, chamava corredor polonês, que os meninos ficavam em volta, assim, num corredor, você passava, eles te agrediam, chutavam. Isso é terrível, nunca façam isso. Chama polonês porque a Polônia está entre os dois países, né? Agora, quem reclamou desse tratado foi a Inglaterra e a França, que falaram, Stalin fez tratado com Hitler. Só que por isso que é importante saber, porque antes eles permitiram, né, a Inglaterra e a França deram basicamente de mão beijada a Tchecoslováquia para o Hitler. Então é complicado isso. Agora, a Segunda Guerra Mundial começa de fato quando Hitler invade a Polônia. A Polônia, do ponto de vista do Hitler, que ele tinha feito com o tratado nazi-soviético, ele invadiu a parte que ele tinha falado para o Stalin. É meu esse pedaço. Mas aí Inglaterra e França não aceitam, porque eles não aceitaram esse tratado nazi-soviético. Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha. A Alemanha acaba depois então aceitando a declaração de guerra, declara guerra à Inglaterra e à França também. Então, e a União Soviética ainda não tinha entrado nessa guerra.
Então, declaração de guerra veio a partir do momento que o Hitler pegou o que era dele do tratado, da concepção dele, tá? Que ele invadiu a Polônia. De fato, ele invadiu. Mas a Inglaterra e França declararam guerra, não aceitaram, mas se esqueceram que antes disso tinham feito um tratado com Hitler, que seria o Tratado de Munique, que eles cederam a Tchecoslováquia, um pedaço grande da Tchecoslováquia para o Hitler. Então a guerra começa a partir daí. E é muito triste, porque a gente está vivendo um período que guerra não é bom em nenhuma situação. Tá? Você pode falar assim, Pedro Renault, você é um pacifista. Não. Eu acho que a guerra ela é inevitável, mas não significa que ela seja boa, sabe? Ela é inevitável porque o mundo faz guerra, as pessoas fazem guerra. É triste demais isso, mas não é um negócio legal de fato. Então, a década de 30 é uma década onde a gente tem dois grandes pontos, que é o surgimento do nazismo e logo de cara a gente tem o início dessa guerra que matou, olha só gente, essa guerra matou 80 milhões de pessoas. 80 milhões de pessoas durante os seus 6 anos. É muita coisa. A gente teve, de fato, 80 milhões de pessoas. De judeus, foram 6 milhões mortos em campos de concentração. Mas 80 milhões relacionados a judeus, soldados, no geral, tá? Pessoas assim, no geral, como um todo. Que é muito triste, né? Isso tem consequências para o Brasil? Lógico que tem. Desde a crise de 29, trazendo para o Brasil agora, a gente vai ter uma consequência muito forte, que vai ser, em 1930, o Getúlio Vargas, por conta da crise do café, ele dá um golpe nos paulistas, né? Ele acaba com a República Cafeicultora, a República Velha, e ele assume o poder em 1930. O Getúlio Vargas, de fato, ele faz. A gente também tem uma aula aqui sobre Vargas, na verdade tem duas, uma que eu fiz o ano retrasado e outra que eu fiz o ano passado, estão excelentes. Para mim, as duas estão ótimas, mas eu vou deixar o link do ano passado aqui, está muito bem explicada. O Vargas assume o poder em 1930 e inicia um novo período da República, a Era Vargas, que essa vai durar de 1930 a 1945. Ele assume o poder tirando, né, esse poder das oligarquias, é um golpe de Estado que o Vargas vai chamar de Revolução de 30. Em 32, os paulistas vão tentar dar um troco no Vargas e aí a gente vai ter o que a gente chama de Revolução Constitucionalista. Eles não conseguem dar esse golpe no Vargas e o Vargas ele vai começar a elaborar junto com o Congresso uma nova Constituição brasileira. As primeiras constituições brasileiras foram a de 1824 de Dom Pedro I e depois a gente teve a de 1891, que era a primeira da República. O Vargas ele vai inaugurar a nova Constituição, que é a de 1934, que é a Constituição do voto das mulheres. As mulheres conquistam o voto. Lembre-se, eu sempre falo isso aqui, se não tivessem reivindicações, se não tivessem movimentação por parte das mulheres, não teria o direito ao voto, não teriam o direito à participação política, ao sufrágio universal. Certo? Então é muito importante essa Constituição de 1934, porque o Brasil começa a sair, pensar um pouco fora da caixa, mas cuidado para achar aí que Vargas então era um grande santo. Não era, tá? Mas olha só, que é isso que eu estou falando, ele recebe muita pressão também. Então, o Brasil começa a pensar um pouco fora da caixa e sair daquela República Velha. Só que o Brasil vai sofrer grande interferência dos movimentos que estão acontecendo no mundo. O Vargas ele vai ser amplamente influenciado pelos ideais do Mussolini e do Hitler, o fascismo e o nazismo. E contrapartida, aqui no Brasil a gente tem a turma, né, que seria a turma da ANL, a Aliança Nacional Libertadora, que organizada principalmente ali pelo comunista Luiz Carlos Prestes, é o pessoal que já está sendo influenciado pelo ideal socialista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então a gente vai ter um conflito aqui que vai envolver também a AIB, que seria um grupo fascista brasileiro, Ação Integralista Brasileira, e o Vargas, em 1937, na verdade ele tinha entrado em 1930 por um golpe no governo, então era um governo provisório. Em 1935, ele começou um novo governo, que vai ser o governo constitucional, porque agora ele tem uma Constituição nas mãos, mas não tinha reeleição no Brasil. E o seu mandato iria até 1938. Só que em 1937, ele resolve dar um golpe, alegando que os comunistas estavam querendo chegar ao poder. E se ele não desse esse golpe e se tornasse um ditador, os comunistas provavelmente tomariam o poder dele. Esse golpe é chamado de Plano Cohen.
que foi assinado, foi feito, realizado por um militar ligado ao Vargas naquele momento, que era o Olímpio Mourão Filho. Né? Esse cara, ele fez esse documento, que era um documento falso, alegando os planos dos comunistas chegarem ao poder, e o Vargas, por uma questão de segurança da nação, ele acaba ficando mais no poder e ele se torna um ditador. Começa em 1937, dentro da era Vargas, a ditadura do Estado Novo, né? O Estado Novista, que vai até 45, mas aí já o fim dela é tema para a próxima aula, que vai ser a década de 40, que também é o fim da Segunda Guerra Mundial, que estão ligados. O fim da ditadura do Estado Novo com a Segunda Guerra Mundial, o fim dela, também estão ligados. Então reparem que tem muita coisa acontecendo na década de 30 no mundo e no Brasil, e são coisas emblemáticas, são coisas de transformação de fato, certo? Vamos para as palavras-chave? Gente, o que você quer falar de palavra-chave? Também não tem segredo. Década de 30, em história geral, nazismo e Segunda Guerra. Vocês concordam? Nazismo e Segunda Guerra. Não tem como falar outra coisa. Vocês podem até achar Tratado Nazi-Soviético, tudo bem, mas ou Declaração da Segunda Guerra. Eu trabalho com nazismo e Segunda Guerra. No Brasil, o que a gente faz? Eu sempre trabalho com Getúlio Vargas, ou Era Vargas, melhor dizendo, Era Vargas. E como eu falei para vocês que o Brasil está começando a pensar um pouco fora da caixa, que eu falei para vocês, inclusive, do direito das mulheres, o direito conquistado das mulheres, eu vou colocar aqui para vocês, inclusive, sufrágio universal, ou sufrágio feminino, melhor dizendo, no Brasil, em relação ao Brasil, certo? Mas vocês podem e devem achar outras palavras-chave, vocês devem aprofundar em outros temas que aconteceram na década de 30, como eu falo para vocês, aqui a gente está aprendendo a contextualizar, mas tem muito mais coisa acontecendo e eu vou deixar aqui os links na descrição para vocês que quiserem aprofundar sobre nazismo, sobre Segunda Guerra Mundial, sobre Getúlio Vargas, ok? Bom, eu espero ter contribuído de alguma forma com vocês aqui nesse bate-papo gostoso que a gente teve e eu vou ficando por aqui. Grande beijo, fui!